O que significa ser forte? O que atrai os homens a lutarem de mãos vazias? Estas e outras muitas perguntas são explicadas e detalhadas em Garou-den, um mangá de artes marciais cheio de adrenalina e emoção. Neste vídeo eu trago a narração completa do mangá. Prepare-se para imersar no mundo das artes marciais e combates urbanos. A história se inicia com um homem dizendo: uma prova de força. Junto com esse homem tinha um garoto que dizia: uma prova de força? O que você vai fazer em um lugar como esse? Caramba, você já está usando esse uniforme de judô. O homem falava que iria sacudir esse lugar, e o garoto respondia falando que sabia que ele era doido. O homem respirava fundo, tirava o seu kimono e se preparava. O garoto falava que isso já é o bastante, mas o homem não ligava e soltava um poderoso soco. O tempo passava e aparentemente o golpe não tinha tido efeito. O garoto falava que apesar do soco não ter feito o prédio tremer, o som que ele causou foi bom. O garoto ainda dizia que esperava ver alguma coisa mais legal, ativar os alarmes de segurança ou quebrar as janelas. Mas enquanto eles conversavam, no andar 59 e 60, um casal jantava. O cara perguntava para a mulher se ela sentiu isso, e se perguntavam se tinha sido um terremoto ou não. Em outro lugar, víamos vários repórteres. No meio deles estava um Yokozuna campeão de sumo. Ele era uma celebridade, até que de repente aquele homem parava em sua frente e rapidamente acertava um outro lutador que estava com o Yokozuna. O homem perguntava para o Yokozuna se ele estava pronto e mandava ele. O Yokozuna não cai. Todos se espantavam e o homem acertava um soco no rosto do Yokozuna. Os outros lutadores se aproximavam, mas rapidamente o homem aplicava um chute que acertava os três. Víamos o resultado do ataque. O homem abria um sorriso e ia embora. Mais tarde, víamos várias comidas. Aquele homem comia bastante. Ele se alimentava bem. O garoto que estava com ele falava que ele deu um sacode no Yokozuna. Então o homem dizia: ele estava bêbado, foi como dar uma surra em um otário qualquer. E o garoto respondia: mas esse otário era uma celebridade chamada Yokozuna. Não é como se ele fosse começar numa briga de rua com você, na frente de toda a imprensa. O homem abriu um sorriso e falava que o garoto estava certo. Em seguida, víamos um caderninho com vários nomes de lutadores que o homem derrotou. Os nomes que mais se destacam são Ippo, um boxeador profissional, Royler Gracie, um lutador de jiu-jitsu, e Chuck Liddell, campeão da categoria meio pesada no UFC. O garoto via aquela lista e falava: maluco, você surrou quase todos os melhores lutadores do mundo. Amanhã essa lista vai estar completa. O homem ouvia aquilo e ficava pensativo. No dia seguinte, víamos um dojo. Nele, um homem falava que estava no comando do dojo e que seu nome era Koshino Ikokazu. Depois vimos aquele homem e o garoto, onde o homem falava que o seu nome era Bushishi Tamba. Koshino perguntava como ele poderia ajudar, e Tamba respondia falando que veio atrás de uma boa luta. Koshino ficava meio confuso, e Tamba falava que queria ver se ele é bom em uma briga. Koshino ficava meio nervoso e perguntava onde e quando. Tamba falava aqui e agora, e Koshino atacava Tamba. O alvo era os olhos, mas Tamba segurava o seu braço. Koshino abria um sorriso e aplicava uma chave de braço em Tamba, mas Tamba era esperto, e aproveitando a inércia do movimento, ele gira o seu corpo junto, assim caindo em pé. E antes de dar chance para Koshino, Tamba acerta sua mandíbula e encerra a luta. O tempo passa e vemos Tamba treinando. Ele se preparava e começava a aplicar vários golpes. O tempo passava e ele continuava treinando, até que finalmente acabava. Em seguida, víamos uma academia com um banner escrito Federação Amadora de Wrestling. O garoto perguntava para o Tamba se ele sabia de alguma coisa sobre o estilo de luta daquele lugar. Tamba falava que nunca ouviu falar e de maneira bem debochada o garoto dizia: eles cospem fogo, controlam o fluxo de chakra e você sabe, essas coisas que tem em anime. Eles também disparam uma explosão de energia, gritando nomes japoneses que parecem legais, mas não significam nada, mas funciona. Tamba se aproximava para entrar e vê vários sapatos enormes na porta. Quando finalmente entra, ele fica surpreso com o que vê, pois ali tinha vários equipamentos, dentre eles luvas de boxe, uniforme de judô, tacos de pancada e vários equipamentos de musculação. Ali era uma academia profissional para lutadores de vale tudo. Todos os equipamentos ali estavam muito desgastados. Tamba nunca tinha visto algo parecido, mas de repente eles ouvem um grito. Era um velho senhor, cheio de cicatrizes no rosto, mas com um corpo forte e definido. O senhor perguntava o que eles queriam, mas logo algumas pessoas se aproximavam e entravam ali. Eram vários lutadores enormes. O garoto ficava espantado. Já Tamba estava bem sério. O senhor se aproximava de Tamba e falava: você tem uma boa musculatura. Quer se juntar à minha academia? Tamba olhava para o lado e ia até um saco de pancada e empurrava ele. O saco começava a balançar. Tamba ficava em guarda, dava um passo e soltava um chute alto. Todos ali ficavam surpresos. O saco de pancada bateu no teto. Então Tamba disse: você vai me deixar lutar com o mais forte daqui? O mestre do dojo ficava confuso e perguntava se Tamba era um destruidor de dojos. E Tamba dizia que sim. O garoto já sabia o que ia acontecer ali. O mestre do dojo ficava sério e em seguida falava: eu sugiro que você vá brincar em outro lugar. Aqui você irá se machucar feio.
Tamba falava que vir com cara de durão não vai levar a lugar nenhum. Então o mestre continuava a falar, onde dizia: muito bem, foi você que pediu, não venha regar depois. Eu não vou parar, nem mesmo se você implorar por sua vida. E debochando daquelas palavras, Tamba perguntava quem iria implorar. Até que um lutador entrava ali e perguntava o que estava acontecendo. O nome desse lutador era Kajiwara, e o mestre falava que Tamba queria lutar com ele. O mestre falava para Kajiwara mostrar como que se faz, e ambos se encaravam. O mestre falava que Kajiwara tem 4 anos de experiência, e ambos têm quase a mesma idade e que pode ser uma boa luta. O mestre do dojo falava das regras. Não podia atacar os olhos e as genitais, o restante estava liberado. Kajiwara falava que tinha 10 anos de experiência em lutas, mas o seu mestre falava que 5 anos brigando na rua não contavam. Todo esse papo deixava Tamba atento, onde eu mesmo analisava o Kajiwara, nariz espremido, orelhas torcidas, músculos fortes e definidos e um pescoço de touro. Então Tamba presume que Kajiwara tem uma alta resistência, porém ele era mais rápido. O plano era nocautear antes de ser agarrado. Eles ficam frente a frente, Tamba assume sua postura de luta e Kajiwara também. Tamba se aproximava, armava e chutava as costelas de Kajiwara, mas tinha algo de errado. Ele era duro. A sensação era de golpear uma pedra, mas Tamba não desiste e avança golpeando a cabeça de Kajiwara. Em seguida, um upper e uma joelhada, seguido de uma sequência de ataques poderosos. Cotovelada, soco, chute. Kajiwara cai para trás. A vitória de Tamba era certa, mas Kajiwara firma os pés no chão e não cai. Tamba se enfurece e acerta um soco nele, mas Kajiwara consegue agarrar o Tamba e dar uma cabeçada nele. O ataque foi muito forte. Tamba ficou desnorteado. E se aproveitando disso, Kajiwara agarra Tamba e aplica uma queda nele. Em seguida, puxa o rosto do Tamba para trás, passa sua outra mão na frente e encaixa um estrangulamento que prende o braço do Tamba. O mestre fala que ficou preocupado por um momento. O garoto perguntava com quem e o mestre falava com Kajiwara. Em seguida, manda ele quebrar os ossos do Tamba. Ouvimos os estalos do pescoço do Tamba e vemos o desespero em seu olhar. Nesse momento, a história corta para alguns pássaros voando e 2 pessoas. E vemos que era o Tamba e mais 2 homens. Tamba perguntava quem era Izumi Soushiro e o mesmo se identificava. Em seguida, Tamba falava seu nome para ele e perguntava quem era o outro cara que estava com Izumi. Izumi falava que aquele cara era Himekao Tsutomu, 4º dan de Hoku Shinkai, e que estava ali para ser a sua testemunha. Então Tamba falava que aquele cara era descendente de Shozan Matsu, e em seguida perguntava quando eles iriam começar, e Izumi respondia falando que já começou. Nesse momento vemos o Tamba sendo estrangulado por Kajiwara, e entendemos que aqueles acontecimentos vistos antes eram lembranças de 3 anos atrás. E voltando para aquele momento, vemos o que realmente aconteceu. O mestre do dojo mandava Kajiwara quebrar os ossos dele, mas quando estava prestes a fazer isso, Kajiwara solta sua pegada e larga o Tamba no chão. Seu mestre fica revoltado e começava a espancá-lo, perguntando por que ele não quebrou o Tamba. Nos é mostrado o estado de Tamba. Ele estava se sentindo derrotado, mas além disso, ele se sentia humilhado. E então voltamos para o momento atual. Tamba se aproximava de Izumi e chutava, mas Izumi agarrava sua perna e começava a aplicar uma torção. Porém, Tamba se aproveitava disso e chutava com a outra perna. Izumi se abaixava, Tamba ia para trás, mas antes de tentar algo, Izumi se aproximava e chutava. Tamba conseguia bloquear. Izumi se aproximava e aplicava um soco, mas Tamba se esquiva. Em seguida, Izumi aplicava uma enxurrada de golpes, porém Tamba defendia todos. Até que Izumi vira de costas, Tamba não entende e Izumi atacava. O alvo era os testículos, mas Tamba rapidamente reage, acertando um soco no calcanhar de Izumi, assim causando muita dor nele. Tamba aproveitava o momento e aplicava uma cotovelada, e de maneira bem rápida, o agarrava e aplicava um gigante-galo. Izumi desmaiava e caía no chão. Tamba olhava para Himekao e o encarava de volta, porém de repente Izumi levantava e atacava os olhos de Tamba, onde o mesmo se defendia a tempo. Carregava um soco e disparava no rosto de Izumi, que automaticamente ia para trás. Tamba ia até ele e socava sua barriga várias e várias vezes, assim acabando com Izumi e vencendo a luta. Himekao parabenizava o Tamba o encarava de volta e em seguida ia embora dali. Em outro lugar longe dali, vemos um garoto socando o ar perto de um touro empalhado, onde é dito que Shozan Matsu quebrou o chifre daquele touro com as próprias mãos. E então vemos o próprio Shozan falando da luta de Tamba com Izumi, onde Himekao dizia que o Shozan iria gostar de conhecer o Tamba, e isso abre um sorriso no rosto de Shozan. A história corta para uma outra sala. Enquanto Shozan fazia suas flexões, ele perguntava para Himekao qual era a altura e peso do Tamba, e Himekao dizia que a altura do Tamba está em torno de 1,80 a 1,82 e o seu peso é aproximadamente 105 kg, onde completava dizendo que os números podem dar a impressão que ele é pesado demais para praticar karatê,
mas a sua velocidade e forças eram muito boas. Chozan achava aquilo óbvio e em seguida dizia: hipoteticamente falando, vamos dizer que talvez você venha enfrentar o Tamba Buchiche. Quem sairia vitorioso desse confronto? E Mekao respondia falando que perderia a luta, e fazendo uma parada de mão usando os dedos, Chozan falava: ele conseguiu a proeza de fazer o praticante quarto dan de Hokushinkai Karate, você, Himekawa Tsutoma, admitir uma derrota antes de uma luta. Himekawa falava que se eles lutassem na regra do Karatê, ele venceria sem problemas. E quando ele ia continuar falando, Chozan se levantava, o interrompendo e falava das regras da rua, e que na verdade ele não era capaz de derrotá-lo em uma luta até a morte. E Himekawa afirma que sim. Ainda diz que acha que o Tamba se sairia melhor de acordo com as regras da rua. Chozan ia até a janela, abria um sorriso e pensava no quanto o Tamba era interessante. A história corta para a cidade, onde em um telão é dito que a grande batalha feroz vem aí, e mostrava logo da FAW. Tamba, que estava andando por ali, houve aquele anúncio. Era a temporada de batalhas do fim do século, onde é dito que um grande guerreiro estará de volta ao Japão, Kajiwara Toshito. Tamba se espantava com aquilo, pois era o lutador que o derrotou há 3 anos atrás. Tamba tremia de raiva, enquanto lembrava daquele momento, chegando a morder a sua boca. Após isso, vemos aquele dojo que Tamba foi há 3 anos atrás. O mestre ainda estava dando aula lá, até que de repente Tamba entrava ali e encarava o mestre, que perguntava o que ele queria e se ele queria se juntar ao dojo. E Tamba respondia: essas foram as mesmas perguntas que você fez para mim há 3 anos atrás, senhor Kawari. O velho não entendia e Tamba continuava: eu também estou um pouco sujo. Meu nome é Tamba Buchiche. Então o mestre finalmente lembrava e dizia que não tem como esquecer. Falava que Tamba deve ser o maior esmagador de dojos que ele conheceu. O mestre olhava o físico do Tamba. Ele estava diferente e com cicatrizes. E dizia que ele reforçou bastante os músculos. Tamba falava que ele tem trabalhado duro nisso. O mestre perguntava se ele veio apenas para matar a saudade ou se tinha algo a mais. Tamba ficava quieto, passava por 2 lutadores e ia até o saco de pancadas. E em seguida comentava que Kajiwara irá voltar em alguns dias. E o mestre entendia. E debochando daquilo, Tamba perguntava se ele ainda está em forma. O mestre falava para o Tamba não pensar nisso, porque Kajiwara já não era mais o mesmo. Tamba diz que também não é mais o mesmo. E irritado, o mestre falava que Kajiwara está ganhando dinheiro com a luta livre e tem trabalhado para dar aquele show. Tamba responde dizendo que isso não é problema dele. O mestre fala que Kajiwara está mais fraco agora e que suas habilidades estão enferrujadas. Tamba olha para trás e dá um sorriso. E em seguida fala que talvez ele deva ir atrás de Kajiwara e que achou melhor avisar o mestre primeiro. Tamba já estava saindo, mas um lutador entra no ringue e perguntava se ele já ia embora. Esse lutador se chamava Miyagi. Ele pedia para o Tamba ficar mais um pouco, onde Tamba rapidamente subia no ringue. Tamba agradecia e falava que já estava ficando entediado. Miyagi falava que estava no mesmo nível de Kajiwara antes dele ir para os Estados Unidos. E garante para o Tamba que ele será um bom parceiro de sparring. Ele falava com o treinador, eu mesmo dizia para ele não subestimar o Tamba. Miyagi entrava em posição, mas Tamba estava calmo. Miyagi ia se aproximando, virava para o lado, vira e avança nas pernas do Tamba. Mas aquilo era uma finta para um chute alto, que acerta a cabeça do Tamba. Porém, Tamba não se mexe. Miyagi fica surpreso. Em seguida, avança com o intuito de agarrar o Tamba. E consegue, mas Tamba mal sai do lugar. Até que chega um momento que Miyagi não consegue empurrá-lo. Tamba gira e chega nas costas de Miyagi. E em seguida, prende os braços dele com as suas pernas. Ele senta no chão e encaixa um mata-leão nele. Miyagi sente a pressão e logo cai desmaiado. Tamba olha para o corpo de Miyagi, o mestre encara o Tamba, e se vira e fala que vai fazer a mesma coisa com o Kajiwara. Ele irá enfrentá-lo do seu jeito. O mestre se desesperava e falava que não poderia deixar isso acontecer. Então chega o grande dia. Na arena Tokyo Superdome é dito pelo narrador: finalmente, Kajiwara Toshio está de volta. Após passar um período de 2 anos treinando no exterior, ele faz o seu retorno triunfal. E vemos Kajiwara frente a frente com seu oponente, cujo nome era Kim. Ele se ajoelhava no chão do ringue e é dito pelo narrador que ele é um homem devoto a Deus. Kim orava e todos da plateia o vaiavam. Em outro lugar, vemos um homem com uma bolsa. Esse homem é o Tamba. Ele tirava uma cabeça de urso da bolsa. Então voltamos a ver o ringue. Kajiwara fazia um gesto com a mão e dizia: se você está ganhando a vida como lutador profissional, então você sabe o que isso significa. O juiz ficava nervoso e Kajiwara continuava falando: eu e você, agora mesmo sem frescura, sem atuação, apenas uma luta de verdade. Você não quer me enfrentar em uma luta de verdade? Se você me vencer em uma luta de verdade, quem vai se importar com o roteiro original? Essa é a sua chance de se tornar uma estrela. Kim ficava nervoso ao ouvir aquelas palavras. E vemos que Tamba estava vestindo uma fantasia. Voltamos para o Kim, onde ele falava: você está se achando durão só porque treinou no exterior por 2 anos, mas eu não estou aqui para brincar com você, criança.
Kajiwara responde: eu ouvi falar que você é o homem mais forte do Havaí, mas você recusou vários convites para participar do torneio de artes marciais. Talvez você esteja com medo, não é? Tamba finalmente põe toda a fantasia e fica pronto. Quem também estava pronto era Kim, que falava que estava ficando muito irritado com as palavras do Kajiwara, e avisa o árbitro que não parar de bater nele, e que era para ele se preparar para o pior. Em seguida mandava Kajiwara se lembrar disso quando morrer. O árbitro mandava Kim parar de fazer gracinhas. Eu mesmo dizia que quem estava fazendo gracinhas era o Kajiwara, e que o inferno que ele vai ser mandado vai parecer um paraíso depois do que ele fizer. Após isso, ambos vão para os cantos. O gongo toca e Kim avança. A plateia vibra. Kajiwara acerta o joelho de Kim, que logo parava sua investida. Kim se irava e tentava agarrar o Kajiwara, mas Kajiwara acerta um chute alto perfeito, assim nocauteando Kim. As pessoas veem o corpo do Kim caído no chão e falam que aquilo foi karatê. O juiz declara vitória e a plateia vibra. E em outra sala, o antigo mestre do Kajiwara ficava surpreso, pois não era para ser uma luta real, porém um homem ri daquilo. Esse homem era o líder da FAW. Ele falava que isso foi ótimo, pois estourou a audiência deles. Os médicos logo sobem no ringue. Na plateia, vemos um homem fantasiado de urso na multidão. Ele ia se aproximando do ringue, mas é parado por outros lutadores que falam que ele não podia ir ali. Em seguida, os lutadores são incapacitados de maneira bem rápida. O homem vestido de urso entra no ringue e encara Kajiwara. Ele tira sua máscara e todos veem o seu rosto. O treinador do dojo fica surpreso quando vê que é Tamba. O líder da FAW pergunta se o treinador conhece ele, e o treinador diz que sim. Aquele cara era Tamba Buchiche, onde ele conta que 3 anos atrás ele tentou destruir o dojo, mas ele foi derrotado por Kajiwara. O líder perguntava para o treinador se ele é forte, e o treinador falava que recentemente o Tamba derrotou o Miyagi. O líder achava aquilo interessante e falava que queria ele no time da FAW. O treinador lembrava das palavras do Tamba e em seguida a história volta para Tamba e Kajiwara. Kajiwara reconhece o Tamba e falava que ele era muito engraçado por usar aquela roupa. Tamba falava que as fantasias como aquelas são populares para as crianças da rua dele. Em seguida falava que ouviu dizer que os lutadores se saem melhor na frente de uma plateia ao vivo, e Kajiwara confirma que sim. Tamba falava do som que saiu da boca dele quando ele estava sendo estrangulado há 3 anos atrás. O som ecoava em sua mente. Kajiwara perguntava se ele planejava silenciar esse som. Tamba confirma e fala que tudo que ele mais quer agora é quebrar o Kajiwara até esse som sair mais 100 vezes. Tamba chutava, mas Kajiwara bloqueava o ataque. Isso impressionava o Tamba. Ele dizia que o karatê do Kajiwara era muito bom. Kajiwara falava que ele se tornou faixa preta de Rokushinkai e que poderia amassá-lo de novo. E ia além, onde dizia que misturar Rokushinkai com luta livre o deixou ainda mais forte. Tamba ficava surpreso com o fato de ninguém ter subido ali para atrapalhar a luta. Kajiwara falava que acha que o seu chefe gostou do que viu e que será um prazer imenso cuidar da situação. Kajiwara dava um soco e Tamba se esquivava. Kajiwara fazia uma finta e agarrava o Tamba, o colocando de cabeça no chão. E quando estava prestes a socar o seu rosto, Tamba segurava o braço do Kajiwara e encaixava um armlock. Tamba puxava o braço de Kajiwara como se não houvesse amanhã. A plateia estava eufórica. O líder e o treinador viam aquela cena. Era um armlock perfeito. Tamba girava o braço do Kajiwara e caía junto com o movimento. Tamba ficou o armlock invertido. Kajiwara sentia dor, todos ouviam os estalos. Tamba girava mais uma vez, quebrava ainda mais o braço de Kajiwara. Ele não aguentava e gritava de dor. Todos ficavam espantados com aquilo, até mesmo Tamba por um momento, pois tinha conseguido finalizar o Kajiwara. Vários lutadores subiam ali e começavam a bater no Tamba, assim nocauteando ele. Os lutadores tiravam o corpo de Tamba dali e passavam com ele no meio da multidão. O líder da FAW ficava impressionado, um karateca que usava técnica de jiu-jitsu. Em seguida falava para o treinador que mesmo eles tendo perdido o Kajiwara, o Tamba poderia ser um grande trunfo para ele, onde começava a rir de toda aquela situação. Nessa mesma noite, o dojo de karatê Rokushinkai, Shozan Matsu, também ria de toda aquela situação e falava: um karateca que usa técnica de submissão para vencer uma luta. Tamba pode usar alguns truques divertidos para garantir a sua vitória. E Mekawa perguntava se ele tinha gostado do estilo de luta dele, e sorrindo, Shozan falava: que tal convidá-lo para o próximo torneio da Rokushinkai? Ele pode ganhar um troféu mesmo sendo sua primeira vez no torneio, não é? A história ia para a FAW. Víamos paredes sujas de sangue e corpos caídos no chão. E entendemos que Tamba se desvencilhou de todos aqueles homens que o levaram. O treinador ficava chocado. Então o líder da FAW falava para o treinador chamar a equipe de TV, pois a audiência deles ia amar ver isso. Então voltamos para a Himekawa, que dizia: Tomita Kengo, Izuno Osamu, Kurosawa Moritsu, Shizumi Johei. Aqueles 4, mais Buchiche e Tamba, com certeza estarão na final do torneio. Eu tenho absoluta certeza que isso será interessante. Porém, esses 4 são membros do nosso orgulhoso Rokushinkai. Tenho certeza que eles não vão deixar o Tamba fazer o que bem entender.
Shozan falava que era verdade. Himekawa falava que mesmo assim tudo pode acontecer. Onde Shozan dizia: Himekawa, talvez seria interessante se você participar usando outros estilos de luta, além do karatê. Himekawa perguntava se ele tinha certeza disso, e Shozan falava que sim, e completava dizendo que se for necessário, ele irá participar desse torneio. Após isso, vemos alguém correndo. Ele nos é mostrado que era um karateka. Tomita Kengo era o seu nome. Ele via o homem misterioso saindo de trás de uma árvore e parando na sua frente. Ambos se encaravam até que o homem misterioso falava: Tomita Kengo do Rokushinkai, certo? Tomita perguntava o que ele queria e o homem respondia: eu quero lutar contra você. E vendo aquilo tudo por um outro ângulo, após o homem falar que quer lutar contra Tomita, Tomita perguntava o porquê daquele confronto, mas o homem o encarava sério e avançava. Tomita ficava nervoso e aplicava um chute, mas o homem agarrava sua perna e Tomita dava um soco, porém o homem se esquivava e prendia sua perna na de Tomita, assim o quedando. E quando chegavam no chão, o homem acertava uma cotovelada forte. Tomita reagia dando um soco, mas o homem se esquivava e segurava o seu braço, e rapidamente aplicava um armlock, assim quebrando o braço de Tomita. Tomita sentia muita dor. Em seguida, o homem soltava o braço de Tomita e se levantava. Ele o olhava de maneira bem fria, e depois de um tempo o encarando, o homem se virava e ia embora. Tomita tentava se levantar e mandava ele esperar, porém a dor era tanta que ele não aguentava e caía agonizando de dor no chão. Em outro lugar, vemos outra pessoa correndo. Essa pessoa era um artista marcial, Mizuno Osamu, outro karateka da Rokushinkai. Ele sentia algo de errado enquanto corria. Alguém estava seguindo ele, até que se deu conta que já estava correndo por quase 3 milhas e ainda assim era perseguido por alguém. Ele continuava correndo até que chegava em um templo, entrava e olhava para trás, porém não tinha ninguém, pois o homem que o estava perseguindo já estava ali na sua frente. Era o mesmo homem que derrotou Tomita. Mizuno perguntava o que aquele cara queria, onde o homem perguntava se Mizuno era da Rokushinkai. Mizuno confirmava e mandava ele falar logo o que quer, onde o homem misterioso mandava ele se preparar para a batalha. O homem avançava com o intuito de agarrar o Mizuno, que rapidamente girava e chutava, mas o homem se aproveitava daquilo e aplicava uma tesoura na perna de Mizuno que caía. Mesmo caído, Mizuno chutava com a outra perna, mas o homem bloqueava o chute e agarrava a perna dele, assim aplicando uma chave de pé nele, conhecida como botinha. Mizuno gritava de dor, porém o homem continuava o golpe, onde botava ainda mais pressão, fazendo mais e mais força. Mizuno espumava de dor e tentava chutá-lo com a outra perna, mas o ataque não surtia efeito. Os chutes mal chegavam no peito do homem. Ele estava calmo e frio. Já Mizuno chorava de dor, mas um estalo acontecia e Mizuno não aguentava mais aquela dor, onde se ouvia um grande grito. E vemos ele caído no chão, enquanto o homem misterioso o encarava. E após encará-lo, ele se virava de costas e ia embora dali. Em outro lugar, víamos outro artista marcial. Ele pensava no torneio que se aproximava, pois esse torneio pode ser o último da sua carreira. Enquanto caminhava pensando naquilo, e no fato de que se ele tivesse parado de beber, ele teria vencido mais torneios. Ele via um homem encostado em um poste. Enquanto se aproximava, percebíamos que aquele cara era um homem misterioso que vinha enfrentar os karatecas. Porém, o outro homem nem fazia ideia de quem aquele cara era, e simplesmente ia passando por ele. Mas o homem misterioso mandava ele parar, e quando o outro homem se virava, perguntava o que era, o homem misterioso perguntava se ele era Kurosawa da Rokushinkai. Kurosawa o encarava e o homem perguntava se ele estava bêbado, mas Kurosawa não responde ao homem, e se vira e sai falando que ele deu sorte. Kurosawa falava para ele esperar, e perguntava se tinha sido ele que atacou Tomita e Mizuno, onde logo entendia que sim e se irava. O homem misterioso se virava e falava que eles iriam lutar, mas não iria ser agora, pois Kurosawa estava bêbado. Kurosawa falava para ele não se preocupar com isso, pois só tinha tomado 2 copos, e concluía falando que por ser um membro orgulhoso da Rokushinkai, ele não poderia deixá-lo sair dali impune. Kurosawa dava um soco, porém o homem se esquivava, e imediatamente Kurosawa emendava um chute, mas o homem se esquivava. Kurosawa gira o seu corpo e chutava, mas o homem se esquivava novamente. Kurosawa avança com um soco, porém o homem desviava o ataque. Em seguida bloqueava um chute e mais um soco, até que o homem se aproximava de um poste, e Kurosawa o chutava, mas o homem conseguia agarrá-lo. Kurosawa dava uma cotovelada na cabeça dele, mas o homem não soltava. Ele o erguia e aplicava um suplex. Kurosawa batia de costas no poste. O homem olhava para aquilo e ia embora.